Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula. Nós vamos falar das consoantes, como ensinar as consoantes. Lembrando que o trabalho na pré-alfabetização é muito importante trabalhar e ajudar a criança a entender o que é o princípio alfabético ou relação grafema-fonema, quando você ajuda a criança a identificar as letras pelo som que tem, pela forma e pelo nome da letra. Não adianta somente ensinar o nome da letra. É muito importante no trabalho de princípio alfabético ensinar o som que cada letra possui, a sua forma, ou seja, o seu desenho e o nome da letra. E eu coloquei aqui como exemplo, né, de representação dos fonemas as letras P, B e M. O que elas possuem em comum em relação aos fonemas? E essa identificação aqui, essa definição aqui de letras bilabiais, você vai encontrar em qualquer gramática, né? A parte que possui do estudo, né, de fonética e de fonologia, você vai encontrar nesse capítulo de fonética e fonologia o quadro de classificação das consoantes. Aí você vai entender o que nós vamos falar agora. Bom, o que essas três letras possuem em comum? Elas possuem em comum o mesmo ponto de articulação. Elas são letras bilabiais. Os nomes de cada letra, né? P, B e M. P de pato, B de bala, M de mala. Entretanto, seus fonemas, o fonema do P é P, fonema do B, B, e o fonema do M, M. Mesmo ponto de articulação bilabial. Os lábios se juntam e o som sai para podermos pronunciar o som da letra. Então, a criança ela precisa saber o som da letra, ela precisa aprender o nome da letra e o formato da letra. No caso dessas letras iniciais, das palavras aqui de exemplo, P, B e M. E uma dica de atividade é o jogo de memória. Você coloca figuras, né? Figuras, as letras, e a criança vai associar a figura de acordo com a letra inicial. E saber o formato, aprender e conseguir responder o formato correto da figura, cuja palavra é de acordo com aquela letra ali que ela está identificando, que ela está relacionando. Seguindo este raciocínio, observando a ordem no quadro que encontramos em qualquer gramática, fica mais fácil ensinar letras e sons, e depois as famílias silábicas. Aproveitando esse exemplo, você ensinou o princípio alfabético da consoante P. Depois, quando você ensinar as famílias silábicas, você pode aproveitar essa sequência de letras, de consoantes, que você, que você separou para poder ensinar e iniciar a introduzir as famílias silábicas. No caso de P, pá, pepe, popu, B, ba, bebe, bobu, M, mame, mobu. E assim o trabalho prossegue. O aprendizado dos sons da letra faz-se necessário para que qualquer confusão que aconteça durante a alfabetização seja sanada. Bom, dois exemplos aqui, a palavra faca e a palavra vaca. O que elas possuem em comum? As letras iniciais. O mesmo ponto de articulação, elas são letras labiodentais. Só que o F de faca é surda e o V de vaca sonora. F, o som é
V. Se você colocar a mão aqui no pescoço, você vai sentir tremer. Então, essa é a diferença. Embora seja o mesmo ponto de articulação F e V, e por isso há confusão. Algumas crianças confundem esses dois sons por conta desse algo em comum. Mesmo ponto de articulação, porém, uma é surda, você não sente tremer as cordas vocais, mas no caso de V, você pede para a criança colocar a mão no pescoço e ela vai sentir essa diferença. Mas, se não puder ensinar os sons, ensine a partir das sílabas. Existem crianças que não conseguem aprender os fonemas. Elas não serão alfabetizadas? Claro que não, elas serão. Próximo passo para ensinar, para continuar no processo de alfabetização, é ensinar as sílabas. Porém, se a criança não conseguir aprender os fonemas, né, do alfabeto, das letras, ensine a partir das sílabas, que com certeza ela será alfabetizada. Inclusive, a alfabetização através das sílabas, que também é conhecido como alfabetização silábica ou método silábico, sempre foi utilizado pelo menos até a década de 80. E eu coloquei um quadro aqui de sugestão de letras para o ensino das sílabas. Você pode começar ensinando por essas 3 letras, né? Iniciais aqui, ó. 3 letras, 3 primeiras letras em relação a essa relação de letras, porque elas têm algo em comum, elas são bilabiais, então se você seguir esse raciocínio, fica mais fácil de você ensinar e da criança aprender. Claro, isso não é uma regra, mas é uma sugestão. Você vai ensinar de acordo com a necessidade da criança, sobre sua responsabilidade de alfabetizar. Como dica de livro, bibliografia, a gramática, na parte de fonética e fonologia, você vai estudar sobre a classificação das vogais, classificação das consoantes, você vai conseguir conduzir a alfabetização. E o jogo da memória, que é muito útil, é um recurso excelente para esse trabalho de fixação do som, de mostrar para a criança o formato da letra e lembrar ela o nome de cada letra. Fique com Deus, até a próxima aula.